Esse início de trabalho eu sempre sou grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, e cada elemento da equipe tem sempre que lembrar que ele é muito importante. Então cada um tem que lembrar da sua importância, isso faz com que a vida da pessoa fique melhor, porque a própria pessoa valoriza. Isso a gente vai observando assim, que quando a pessoa valoriza-se, ela também não aceita qualquer coisa. Começa a ter um valor próprio da pessoa na vida dela. Então, o nosso trabalho possibilita esta condição. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o reconhecimento de Deus. Cada espírito humano tem aquela condição de reconhecer Deus, reconhecer o caminho que leva até Deus. Mas o reconhecimento de Deus, o espírito humano tem que reconhecê-lo através da sua obra, e nós temos que lembrarmos assim, que precisa de sério esforço, de muita vontade e tem que ter também uma pureza dentro. Todas as coisas na criação são organizadas. Então, o espírito humano tem que lembrar que ele tem a possibilidade de organizar-se, de ir vendo o melhor caminho para a sua vida. E nós temos que lembrarmos assim, que todos os conceitos que nós recebemos, esses conceitos estão errados. É só observarmos assim a questão da nossa fé. Não tem importância como a pessoa tem a sua religiosidade, tem importância como ela atua com ela no conhecimento das leis do Criador. Qual é o procedimento que ela tem para ela ter a convicção? E aí nós precisamos de lembrarmos assim, que muitas pessoas acham assim que ela vai ter um tempo pela frente. O nosso cérebro, ele vai acostumando com aquilo que nós fazemos. Então, se a pessoa acha que depois ela vai ter tempo para conhecer as leis do Criador, ela então já encontra-se tolhida. Dentro dela já tem uma ruptura em conhecer os ensinos que o Criador instituiu. Isso fica bem fácil assim, porque esse anseio que nós temos, que é o anseio para voltar para a pátria do Espírito, conhecer as leis que o Criador instituiu, fica bem fácil. Porque a criança, quando ela se encontra ainda no período de gestação, muitas mães falam assim que determinada posição ela não pode ficar. E é bem interessante porque ela vai adaptando. E muitas mães têm sonhos no período que está gestando e que depois, quando a criança fica maior, a criança relata aqueles sonhos. Então ela vê que a influência que ela recebia daquele espírito que estava em formação no seu corpo já era muito grande. Depois, quando essa criança nasce, ela continua tendo a sua personalidade, a sua individualidade. E ela vai fazendo os sons e o adulto vai atendendo. Depois, maior, ela continua tendo esta condição. Esse impulso continua, que é o mesmo impulso que existe em cada planta para ela ir para a altura. E é bem interessante porque a criança pequena, ela tem que desenvolver a maneira de poder ter a condição de usar os seus membros. Depois ela tem que continuar fazendo esse trabalho. Então, na nossa vida, toda época, nós temos que lembrarmos assim, que nós temos essa força e essa força tem que ser canalizada corretamente, que é para reconhecer as leis que o Criador instituiu, para que nós tenhamos a condição de voltarmos para a pátria do Espírito. Então, todo o conceito que nós recebemos está sempre relacionado que a pessoa não precisa de fazer esforço. Uma ou outra pessoa que faz um esforço na vida de matéria grosseira, normalmente ela desenvolve uma habilidade, desenvolve um conhecimento e normalmente ela tem um progresso na vida material. Ela teve a condição de canalizar essa força para a vida material. Mas esta força, toda época, tem que ser canalizada também para a parte espiritual. Não tem significação
se a vida de uma pessoa fica somente na matéria grosseira. Isso a gente vai observando assim com a vida que os nossos pais tiveram, a vida dos conhecidos dos nossos pais. Aqueles que tiveram a vida material e a vida interior organizada, então a vida desses ficaram melhores. Os que tiveram somente a canalização para a vida material, então a vida desses, na sequência dos anos, eles mesmos falam assim, parou de ter significação, que não tem uma finalidade. Então a finalidade que eles julgavam que era somente a vida material, depois parou de ter. A importância tem que ser o equilíbrio, e nós sabemos assim que esse equilíbrio tem que ser toda a época da vida de uma pessoa. E o desenvolvimento para termos a fé tem que ser com conhecimento. Então uma criança pequena, ela tem que encontrar-se na fase dela, que é relacionado às coisas da natureza. E a gente vai observando assim que quando uma criança tem a oportunidade de vivenciar as coisas da natureza, brincar com os animais, poder brincar com a terra, com a areia, com a água. Então, a naturalidade daquela criança, depois ela passa a ter um outro objetivo. Então, esse novo objetivo a gente vai observando assim, que é a fase. Ela teve a fase que ela precisaria de ter no desenvolvimento normal, que é relacionando com os elementos da natureza, com os enteais. Então, uma criança que teve a vida num desenvolvimento normal, essa criança tem possibilidade no futuro, se não receber muitas influências ruins, de continuar tendo o seu progresso na matéria grosseira e, na sequência, a sua vida espiritual, o equilíbrio. Toda época nós temos que lembrarmos assim, que uma fé tem que ser com conhecimento. O jeito que a pessoa relaciona com ela, e a gente vai confirmando assim, que quando uma pessoa comete um ato ou desenvolve um instrumento de trabalho, aquele ato, aquele instrumento que foi desenvolvido, para as pessoas trabalharem com aquele instrumento, fica muito bom. Mas se observarmos, aquilo que aquele fez não tem nenhuma importância para o que está na expectativa. A mesma coisa acontece com o movimento da massa. As massas movimentam e para o indivíduo aquilo não tem nenhuma finalidade. Então a mesma coisa acontece com os missionários. O trabalho que eles fazem é mostrar que existe um Deus único. Mas eles não fizeram um trabalho de graduar aqueles que estão recebendo as informações. Então, dentro daqueles que estão sendo informados sobre o Deus Uno, não teve nenhuma grandeza, porque não teve a mudança interna. O jeito de uma oração está sempre relacionado com o conhecimento da pessoa. Nós temos que lembrarmos assim que uma fé tem muito valor quando a pessoa tem o conhecimento. As orações, nós temos que lembrarmos assim que não é com a quantidade de oração, é como a pessoa faz a oração, como ela se encontra naquele momento em que ela está fazendo uma oração. O reconhecimento de Deus, cada um de nós é que tem que lembrar assim que é individual. Isso fica bem fácil assim de lembrarmos que tem um ensino muito importante que fala que quando a pessoa tem vontade de ter alguma coisa, ela tem que fechar a porta do seu quarto. Então nós vemos assim que quando os missionários chegam e querem transformar aquele povo com aquelas informações, eles então atropelam. Mas tem uma importância que cada um tem que lembrar assim. Porque uma pessoa está trazendo uma informação, não quer dizer que ela teve dentro dela a transformação. O conhecimento da informação não quer dizer que a própria pessoa transformou-se.
Isso é bem simples e bem fácil de observar nas pequenas coisas, porque dentro da moradia, as responsabilidades que os tutores vão dando para os filhos é na proporção da condição, da idade em que aqueles filhos apresentam. Quando é numa oficina, é a mesma coisa. Aquele profissional vai dando as responsabilidades para aquele noviço na proporção. Se o missionário tem vontade de fazer um trabalho, dentro dele ele tem que ter o conhecimento e ele tem que dar as informações na proporção, tem que ter uma graduação. Como eles não têm o conhecimento, e todo o conhecimento adquirido está através do cérebro, e nós sabemos assim que o cérebro, ele é falho. Isso fica bem fácil assim de observarmos assim, quando uma pessoa dá uma informação e essa informação é para ser transmitida para outras pessoas. Então, normalmente tem a alteração. Num período de poucos metros tem a alteração, ou de instantes já houve a alteração. A transformação tem que ser de dentro, tem que ser com aquela condição muito importante que nós sabemos que no nosso dia a dia nós relacionamos conosco mesmo com muitos tipos de energia. Então, uma pessoa que tem uma criança pequena, essa pessoa tem um amadurecimento, quando ela relaciona com aquela criança, é diferente o jeito que ela relaciona em relação quando relaciona com uma criança maior. Então, o tom da voz, o jeito, a delicadeza, é um tipo de energia que esse adulto relacionou. Depois, se é com a criança maior, é outro tipo de energia, é outra maneira. Nós sabemos assim que para cada filho que nós temos, nós relacionamos de uma maneira diferente. Para cada conhecido que nós temos, também cada um tem um relacionamento diferente. Nós temos que lembrarmos assim, no conhecimento das leis que o Criador instituiu, com o impulso que Ele nos possibilitou, então tem que ser diferente também. E é muito importante cada um lembrar que aquele pesquisador sério, quando ele está pesquisando, percebendo-se como ele se encontra e as conquistas que ele faz, normalmente ele não verbaliza, porque ele sabe que ele teve um esforço de dedicação, de compreensão, e ele teve muitas vezes pequenas nuances de clareza, depois veio uma clareza maior, completando as clarezas menores que estava sendo elucidado. Não tem como ele verbalizar, porque as outras pessoas não o entenderiam. Então o desenvolvimento é nesta condição. Então nós temos que sempre lembrarmos assim, que a responsabilidade é sempre individual e nós podemos fazer um trabalho de observar o irmão do nosso avô, o nosso avô e pessoas que relacionam da época do nosso avô, nós vamos confirmando assim que é individual, cabe a cada um o procedimento que ele teve durante o seu período de formação e qual é o procedimento que ele precisa de continuar tendo para ele continuar evoluindo. Essas lucidez que cada um tem que ir vendo, como é que ele faz, qual é o procedimento seguinte que ele precisa de continuar tendo. O reconhecimento de Deus. Então nós temos que lembrarmos assim que é da nossa responsabilidade e que uma pessoa por encontrar-se numa condição de fazer um relato ou fazer uma apresentação das leis do Criador, precisa de ver como ele está explicando. Nós vamos confirmando assim, como ele explica e como ele entende. Então nós vamos confirmando que esse pretenso que se encontra nesta condição de querer elucidar sobre o Criador, a maneira que ele conhece as leis, então nós vamos vendo assim que o seu conhecimento é um conhecimento sem vida. E é bem interessante, porque numa época anterior,
existia muito assim, as crianças faziam um trabalho e alguns adultos ainda fazem esse trabalho de ter a perna de pau. Então o jeito que desenvolveram para andar em cima daquela perna de pau tem as limitações. E nós sabemos assim que aquela madeira já é uma madeira morta e que não tem flexibilidade. Ela tem uma resistência somente de uma maneira. Quando as crianças ou como os adultos andam hoje sobre a perna de pau, nós vamos confirmando assim que o ensino desses pretensos conhecedores, desses pretensos que andam querendo transmitir os ensinos do Criador, é como andar-se em cima de uma perna de pau, que não tem uma flexibilidade, que não tem uma mobilidade, que encontra-se numa condição de rigidez e que não tem nenhuma segurança para ele mesmo, porque é um trabalho muito trabalhoso e cada um tem que ir observando assim, que a vida ela apresenta uma mobilidade e fica bem fácil assim da gente observando da mobilidade que cada um tem na sua vida. Num procedimento natural a gente vai confirmando assim, que numa casa que tem vários irmãos, cada irmão gosta de um tipo de vestimenta, gosta de um tipo de alimento. Então aqueles tutores têm uma mobilidade dentro deles de conviver com cada um, de ir fazendo esta naturalidade e possibilitando que cada um tenha o seu amadurecimento. Na rigidez da transmissão dos ensinos, nós vamos vendo que falta a vida, falta esta mobilidade. Faltou a vida, faltou também a bondade. Onde não tem a bondade, vai encontrar sempre um solo árido, que não tem possibilidade de dar nenhum fruto. Porque o mais importante é como a pessoa desenvolve dentro dela esta mobilidade. Todo um trabalho que nós recebemos das informações, nós vamos confirmando assim que não tem nenhum fundamento e que não dá para nenhum jovem ou nenhum adulto hoje tirar proveito daquilo que recebeu. Nós vemos assim os ensinos de religião que são transmitidos para os adolescentes. Não tem nenhuma vida, não tem nenhuma mobilidade e também tem aquela coisa muito importante assim, que todos os ensinos que são transmitidos, a pessoa sempre coloca algo dela. E é bem interessante, porque normalmente são teóricos. Porque quando um mestre em uma profissão, que ele sobrevive daquela profissão e ele necessita de ter outros profissionais, ele tem a mobilidade, ele tem dentro dele o jeito para relacionar com cada profissional, que é a mesma coisa daqueles tutores dentro da moradia, quando esses tutores são equilibrados. Tem que ter o jeito para relacionar com cada filho. E é bem importante assim, a gente vai observando essa naturalidade. Os ensinos que são transmitidos também para os jovens não traz nenhum crescimento e a gente vai observando assim que criou um processo de entorpecer. Então a naturalidade que nós temos que termos é ter a mobilidade de lembrar assim que os ensinos eles são de uma maneira que atende a todas as épocas de uma vida, de uma compreensão. E que temos que respeitar as crianças no período delas. Isso fica bem fácil assim de observar a naturalidade das crianças, o jeito que elas atuam. Uma criança que relaciona com animais, aquela criança sempre ela vai ser ponderada durante a sua vida, justamente porque ela tem um entendimento que precisa de ter mobilidade e precisa de ter uma bondade. Então, respeitar os enteais, conviver com os elementos da natureza, possibilita, assim, que a pessoa tenha uma vida melhor. E ela vai tendo uma compreensão, vai possibilitando a ela ser equilibrada durante a sua existência. Todos os ensinos, a pessoa tem que lembrar, assim, que ela é que tem que fazer um esforço para elevar-se,
porque os ensinos eles se encontram numa condição que a pessoa tem que elevar-se. Então, as referências que nós recebemos sobre os ensinos, a pessoa tem que lembrar que aquele ensino tem que ser melhorado, porque se ela aceitar aquele ensino conforme ela recebeu, então vai entrar num processo de degradação. A mesma coisa acontece com a moradia. Se não fizer um esforço de manter aquela moradia com harmonia, com o processo de limpeza, num período curto aquela moradia entra num processo de degradação. Se nós usarmos essa expressão para o nosso corpo de matéria grosseira, nós vamos confirmando assim que nós temos que fazer um esforço para melhorar a nossa constituição. Não é com a quantidade do alimento, é com a qualidade do alimento e a maneira que nós sabemos assim que podemos dar vida àquele alimento. Essa é uma condição física. A vida para aquele alimento é uma condição verdadeira, porque nós sabemos que os alimentos, quando se encontram na nossa moradia, eles já estão mortos. Aquele ou aquela que vai transformar aquele alimento é com a energia que ele tem, que ela tem e que vai possibilitar que aquele alimento vai tornar-se com vida. O jeito que nós relacionamos diariamente tem muitos tipos de energia. Então nós temos que usar dessa energia para nós mesmos. E nós vamos observando assim, que nós temos muitos recursos que nós não usamos. É só observar no caso do alimento. Então a pessoa tem a possibilidade de ver se o alimento se encontra bonito, se o alimento se encontra saudável. Nós temos a oportunidade de cheirar aquele alimento, de experimentá-lo, de palpá-lo. Essas mesmas qualidades nós temos que trazer para a nossa vida interna, de ir verificando assim que o esforço para termos o reconhecimento de Deus é um esforço verdadeiro e esse esforço é a vida toda e que nós precisamos de ter a humildade também, ter a simplicidade. Evidentemente que a humildade e a simplicidade não está relacionado à moradia da pessoa, nem à profissão que a pessoa tem. Essa é uma condição bem importante que nós precisamos de lembrarmos, que a humildade é uma condição interna. Isso fica bem fácil assim da gente perceber quando acontece alguma coisa com uma pessoa que é nosso conhecido, nós vemos assim que nós somos impotentes e entra naquela condição da pessoa perceber da condição que ela tem. Então ela entra nessa condição de ser humilde. Muitas vezes a gente ouve a pessoa falando assim e o tom da pessoa já é diferente. Então ela não entrou dentro da humildade, daquela necessidade que ela precisa de ter para que ela venha a ter a transformação. Ela teve uma alteração e é bem sério assim, porque com a humildade entra a possibilidade de fazer o resgate. Com a arrogância entra a prepotência também e dificulta o resgate. O resgate é somente quando entra a humildade, porque aí entra na pessoa uma alteração e ela tem a possibilidade de receber a orientação. O reconhecimento de Deus, toda época nós temos que ter este cuidado assim de ir observando o processo que nós temos que termos para ver que todas as informações que nós recebemos, essas informações, elas foram degradando e nós vamos observando assim que existe sempre concessão. E nas leis que o Criador instituiu, não tem concessão. Se a pessoa transgrediu, essas leis são firmes e definidas. Quando uma pessoa está querendo ter um conhecimento, ela está sempre querendo que haja uma concessão para as transgressões que ela teve. E uma transgressão é bem interessante, porque pode ser simplesmente de não estar utilizando o tempo que foi destinado a ela. É uma transgressão. Então a justificativa de achar assim que vai ter uma oportunidade numa nova época
Cada um tem que lembrar que nós nos encontramos numa época que já se encontra assim, muito próximo do juízo final. Achar ainda que vai ter uma oportunidade é aquela condição de deixar para depois. Então o trabalho, ele é um trabalho árduo, é um trabalho contínuo. Então tem muitas atividades, muitas profissões que a pessoa sabe assim, que ela não pode ficar dispersa, desviar-se pelas responsabilidades que o trabalho exige. Então, na nossa vida interna é o mesmo procedimento. Nós sabemos assim que nós somos responsáveis. O tempo, ele é parado. Nós é que vamos passando pelo tempo. Quando uma pessoa já se encontra velha, ela acha assim que o tempo passou. O tempo não passou, ele continua parado e o corpo físico da pessoa é que passou pelo tempo. Se ela teve um aproveitamento de aprofundar-se nos ensinos, de estudar o livro Na Luz da Verdade, de ir verificando qual é a importância que ela tem na criação, então ela vai confirmando assim que ela, quando passou pelo tempo, ela aproveitou o tempo que o corpo físico dela teve a oportunidade. E se ela teve o descuido, ela vai confirmando assim que agora faz falta, porque independente de qualquer coisa, nós vamos confirmando que nós nos encontramos só, que é o caso do nosso avô, dos conhecidos do nosso avô. Se nós não cultivamos as informações e as instruções para, num período seguinte, fazendo a observação daquelas informações, daquelas instruções, então nós nos encontramos sem material para voltarmos para a pátria do Espírito. Dentro de nós sempre encontra esta condição de sendo avaliado. E a avaliação, a pessoa tem que lembrar que é uma condição física, que é verdadeiro, porque muitas pessoas, por ter descuidado no período da sua existência, hoje muitas vezes não tem aquela lucidez e aquela coragem de encontrar-se com ela. Para o nosso espírito tem muita importância quando a pessoa tem um aproveitamento do tempo que foi dedicado a ela. E esse aproveitamento a pessoa tem que lembrar que a vida interna da pessoa tem que andar junto com a vida externa. Não tem nenhum significado se a pessoa somente dedicou para a vida externa. Uma obra é aquele que fez a obra que tem o valor. Outro, por ter feito a obra, não tem nenhuma grandeza aquele que está apreciando a obra. Assim como o movimento das massas não traz nenhum benefício para o indivíduo, assim como os missionários não trouxeram nenhum benefício para os povos que eles quiseram transmitir as informações, porque dentro deles faltou degrau, faltou o conhecimento das leis do Criador. Todas as informações que eles transmitiram não teve nenhum significado, porque o batismo não deixou aquela criança sábia e aquela criança ficou como pagão. Todos os atos que nós temos que ir verificando a importância e temos que ter essa clareza dentro de nós, que o batismo não deixa a criança sábia, ela fica como pagão, que aquele ato de acordo com aquela instituição. Todas as tradições que nós recebemos, nós é que temos que ir trabalhando conosco mesmo para ter a confiança de voltarmos para a pátria do Espírito. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai possibilitando a pessoa e equilibrando durante a sua existência.